Olá pessoal, o resultado do MSXDev 2025 saiu e, a despeito de qualquer polêmica, o fato concreto é que temos agora, a comunidade ganhou 50 novos jogos escritos em tecnologias bem variadas, em estilos bem variados de jogos, jogos memoráveis. Então, o saldo foi muito positivo ao considerar-se que se esperava pelo menos um mínimo de 9 jogos para que o contest começasse, né? Que esse torneio de 2025 começasse. Esperava-se no mínimo um mínimo de 9 jogos e ganhamos aqui, a comunidade ganhou 50 novos jogos. Isso é memorável. Parabéns para toda a comunidade. A razão desse vídeo especificamente é que um dos jogos que foi desenvolvido por mim, que é um remake de um jogo muito conhecido do Atari, o Bob is Going Home. Ele não só foi publicado aqui no MSXDev, como também o código-fonte dele também é liberado de forma open source para quem quiser dar uma olhada como foi construído o jogo. O jogo foi desenvolvido em MSX Basic e compilado com MSX Byte-ROM. Então, a ideia principal de trazer um remake de um jogo do Atari, era basicamente para ter esse código-fonte disponível para quem quisesse aprender um pouco como desenvolver o seu próprio jogo usando o compilador. Aqui tem um link, os links estão aqui disponíveis que eu vou apresentar, estarão todos disponíveis na descrição do vídeo. Mas aqui, ao clicar aqui no primeiro link, no jogo do Bob is Still Going Home, que o Bob ainda tenta ir para casa, ainda está tentando ir para casa, você vai cair aqui nessa página, onde você irá conseguir ver mais detalhes sobre o jogo, e as screenshots, e por aí vai. Aqui tem um link que você pode fazer o download do jogo, e aqui o link para você jogar o jogo. Eu vou apresentar para vocês o código-fonte do jogo, como é que você consegue chegar lá e consegue baixar. Mas antes vamos jogar um pouquinho para quem não lembra desse jogo, pegar como é que é o sentimento aqui, como é que é o feeling desse jogo, desse excelente jogo do Atari, esse memorável jogo do Atari. Estamos aqui com a tela inicial do jogo. Ele é bem simples, é focado para MSX1. A ideia é manter o feeling do jogo original Atari 2600, com gráficos simples, somados a pequenas melhorias, principalmente no áudio, mas que o sentimento de jogar esse jogo seja o mesmo do Atari original, com a mesma jogabilidade. Então não busquei fazer qualquer inovação no jogo em relação ao Atari, pois o objetivo, como falei, é que o código-fonte seja liberado como open source para servir de base para outros jogos. Dessa forma, o código-fonte precisa também ser simples para ser melhor entendido pelo público em geral. Para quem ainda não conhece o jogo, o Bob precisa chegar na casa dele. Não vou me estender muito na jogabilidade, nas telas, mas o jogo é mais difícil do que parece. Então quem lembra do Atari terá a mesma sensação de dificuldade do jogo original. Basicamente é isso, não vou avançar muito no jogo, mas quem quiser jogá-lo, ele está disponível no File Hunter, como todos os outros jogos do MSXDev 2025. Bem, vamos agora para o código-fonte e ver como esse jogo foi construído. Estamos aqui no GitHub, no repositório do jogo, é esse link aqui. É um repositório genérico que eu utilizo para alguns projetos para o compilador MSX Byte-ROM. Mas tem aqui a pasta do Bob e tem aqui todos os artefatos, e o código-fonte está aqui. Você pode navegar aqui pelo próprio GitHub, você pode clicar aqui e acessar o código-fonte, mas iremos navegar nesse código-fonte pelo VS Code. Vai ficar mais fácil de mostrar todo
toda a particularidade que tem na escrita desse código. Bem, aqui no próprio GitHub tem algumas orientações, o README, tem aqui a página do Wikipedia sobre o jogo original do Atari, o review do jogo original, o jogo original emulado e o link para o contest, para o próprio jogo lá no MSX Dev 2025, que mostra como é que compila o jogo. Ele está compilando em modo aqui Mega ROM, por conta que tem vários artefatos incluídos no jogo, música, várias telas. Não busquei aqui otimizar para que a ROM seja compilada no modo plain, no modo simples. Não busquei otimizar nada, era mais para que as coisas funcionassem mais simples possível no código-fonte, para que fosse fácil de alguém que não tem experiência conseguir entender e poder compilar e poder desenvolver seu próprio jogo, ou melhorar as telas, usar essa ideia como base. Aqui tem mais algumas informações sobre o MSX Tiles, como é que você encontra, porque as telas são desenhadas nele, o Arcos Tracker, que usa a música, é feita nele. Então tem onde é que está o compilador, referências, os documentos, como é que você consegue converter uma tela para o formato que o compilador aceita. Então tem várias informações aqui da stack, e vamos para o código. Bem, aqui é o repositório aberto pelo VS Code local, né? Baixei usando os comandos git, trouxe aqui para o repositório local, e você pode navegar aqui no código-fonte. Aqui estão as pastas do projeto. Ele tem aqui o código basic principal, é o único código-fonte. As imagens estão aqui, são arquivos de Screen2, que você poderia até pegar esses arquivos aqui, botar num disquete e numa máquina original do MSX, uma máquina real, ou então um emulador, e carregar esses aqui com Bload lá, com comando normal de MSX Basic. Então são telas normais, eles foram desenhados no NMSX Tiles. Você pode carregar, lá tem uma opção que você carrega esses arquivos de Screen2 e consegue alterar e depois exportar. Tem aqui o arquivo com os sprites, ele é desenhado lá com Tiny Sprite. Tem lá no README, tem qual é o link para você chegar no Tiny Sprite. É uma ferramenta online para desenho de sprites. Isso aqui é um arquivo texto, se você clicar nele, tá aqui as imagens dos sprites, da forma que o Tiny Sprite exporta. É um arquivo texto. Temos aqui a pasta de música com os arquivos do projeto do Arcos Tracker, que é o player que eu utilizo aqui no compilador. Nele você tem aqui o arquivo do projeto para os efeitos sonoros. SoundFX está nesse arquivo aqui, a AKS, com todos os efeitos sonoros do jogo. São os beeps, saltos, essas coisas. E aqui esse outro AKS tem as músicas. Quando eles são exportados, quando a gente exporta ele, a gente exporta ele no formato minimalista, que é esse AKM. E o AKX é o SoundFX exportado também. São os efeitos sonoros exportados. São esses dois aqui, o AKM e o AKX, que vão para o código-fonte, que são carregados lá na ROM do jogo. Então, esses AKS é o projeto das músicas. Temos aqui o próprio código-fonte, o README aqui, licença para dizer que ele é open source. E no código-fonte, se você clicar, tem aqui os comentários iniciais do jogo, orientando aqui alguns links da stack e tudo mais, como compilar. E começamos o código-fonte. Começamos carregando aqui com essa instrução, esse command file, todos os artefatos, todos os recursos para o jogo. Esses recursos, à medida que são formados aqui no topo do programa, eles vão ganhando uma numeração para você usar eles dentro do seu código. Então tá aqui, ele começa com 0, aí o próximo é 1, 2, aqui tem 14 artefatos que são numerados de 0 a 13. O primeiro aqui são as músicas exportadas, ou AKM, né, em formato minimalista, como falei. O segundo artefato aqui, são os efeitos sonoros, o AKX.
Tem o arquivo com orientações sobre os níveis do jogo. Ele está em formato CSV. Ele está aqui em Levels, na pasta Levels. Se eu clicar nele aqui, tem aqui são todas as instruções. Cada nível aqui tem informações do como aquele nível deve ser construído. Então, para saber como é que foi feito esse arquivo texto, é um arquivo texto, CSV, ele vai ser lido pelo programa, eu já mostrar isso. Mas aqui tem também uma orientação do esquema, como é que é isso aqui, o que é o primeiro campo, o segundo campo, da linha do nível aqui, cada linha aqui é um nível, e aí e aqui nesse arquivo de esquema, ele explica, é uma documentação explicando o que cada coluna dessa aqui, a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta coluna da linha, que cada uma é. Por exemplo, essa quarta coluna aqui no esquema, ele é a cor do sprite do horizonte. Então, esse arquivo texto não é lido pelo programa, só é lido o CSV. Esse arquivo de esquema aqui é mais orientação para quem for ver o código-fonte e saber de que se trata esses dados aqui. Que é um arquivo de dados, como se fosse um pequeno banco de dados, que você vai ler linha a linha, e cada coluna aqui é um field, é um campo para ser lido lá. Então, vamos voltar aqui para o código-fonte. Ele é carregado aqui na posição 2 aqui, na lista de assets, ali de artefatos, de recursos. E aí começa as telas, a tela de splash, a tela principal, que é de abertura, a primeira, a tela da cena 0. O jogo ele tem 8 cenas que você transpassa. Então cada cena está aqui, 0 a 7, são 8 cenas, sendo que a última é quando você chega na casa. Aqui ele carrega também os sprites, o banco de sprites, e aqui carrega uma última tela que é um QR Code que direciona você para o YouTube, para uma música engraçada aí com o tema do Bob, que foi lançada há alguns anos por uma banda. Bem interessante a música, vale a pena escutar e assistir o vídeo. Aqui começa o programa de fato, aqui são tudo declarações, né, declarativas aqui, diretivas, e aqui começa o programa orientando que todas as variáveis são inteiros, basicamente. Aqui cria alguns vetores para o nível, alguma coisa para um buffer de memória aqui para trabalhar com a ponte, e os personagens que eles vão passando na tela, eles não são sprites, eles são caracteres, são tiles. E esses, por exemplo, quando passa assim as galinhas ali embaixo, eles passam, quando eles estão andando na tela, da direita para a esquerda, eles são tiles. Aqui ele carrega um comando para carregar qual é o banco das músicas, que ele vai vir do asset do resource 0, o primeiro aqui, quer dizer, ele está dizendo que a música é lida daqui, e os efeitos sonoros são lidos do número 1 aqui, que é esse cara aqui. Só para dizer qual é o recurso que tem as músicas e qual é que tem os efeitos sonoros. Aí entramos na screen 2, eu não vou entrar em muito detalhe em cada comando, é bem por alto. Ele ativa o modo tile, quer dizer, todo o print que eu fizer, ele vai acelerar porque ele vai usar em modo tile, não vai ser um print gráfico na tela 2, isso é importante para a screen 2. Então, quando eu mandar imprimir um texto, ele vai usar os caracteres que estão lá no banco de caracteres que você carregou aqui na sua screen, né? Você vai trazer esse banco que está lá do caractere 32 a 127, se eu não me engano, vai ser usado eles para imprimir caracteres nesses tiles na tela, com print. Ele testa aqui o tipo de monitor, se ele é basicamente para ver se ele é 60 MHz ou 50 MHz, né? Se ele for ele faz o teste aqui se ele vai ser 60 ou 50 para ajustar a velocidade que ele vai processar o andar dos sprites, né? Para poder ajustar para que não fique muito rápido nem muito lento, de acordo com máquinas que são estilo europeias ou estilo Brasil. Então esse comando ele
essa função ele vai trazer esse resultado e você vai escolher entre o modo 60 ou 50 Hz. Ele tem um ponteiro aqui, um ponteiro para o name table, para a parte do sky, a parte do céu. Um outro ponteiro aqui para o name table também, que está apontando para a parte da tela onde tem os inimigos que eles andam, tipo a galinha. Então ele vai fazer um processamento ali para fazer essas galinhas se moverem, esses tiles se moverem. Basicamente esse primeiro aqui é para o barco, se falha a memória, fazer o barco andar. E esse segundo aqui é para esses inimigos eles andarem da direita para a esquerda. Aí ele vai algumas variáveis para configurar qual é a screen que ele vai mostrar na tela, qual é o banco de sprite. Aí ele carrega a tela, esse GoSub 9050, ele vai carregar a tela e o banco de sprite. Se eu descer aqui para o 9050, nós veremos isso. 9050, ele só desliga a tela, carrega aquela tela lá daquele recurso que foi informado nessa variável SR, carrega aquele banco de sprite, ele limpa, se tiver algum sprite sendo mostrado na tela, ele garante que vai ser limpado. Esse 9040 aqui, esse 9040 está aqui, ele dá um fornet e zera aqui os sprites na tela. Aí ativa a tela de novo e retorna, né? Então ele aqui é simplesmente para carregar aquela tela e aquele sprite. Então voltaremos lá para aquele código do início. Estávamos aqui. Aí ele carrega, faz a mesma coisa para a música. 9030 aqui, ele disse que vai carregar a música número 6. 9030, vamos até lá. Tá aqui. Se a música mesmo ele não faz nada, se a música mudou, ele dá um play naquela música, ele seleciona aquela música, depois dá um play nela, e aí retorna. Só isso aí. Basicamente isso. Vamos voltar para lá. Aí ele dá um GoSub 500 aqui, que é aqui ele fica esperando ele mostrou a tela de splash na tela, a tela inicial pro jogador, e está esperando ele dar um espaço, clicar com o joystick para iniciar o jogo de fato. Quando ele fizer isso, ele vai dar um mute aqui na música, ele vai parar a música e vai começar aqui as configurações do início do jogo. Vamos aqui nessa tela, nessa linha 500, só para ver como é que ele faz isso, esse loop de aguardar o jogador dar uma barra de espaço ou clicar no botão do joystick. Tá aqui na linha 500. Opa, passei, né? Passei muito. Aqui. Ele vai esperar aqui mais ou menos 20 segundos. E aí, esse esperar 20 segundos aqui, ele faz uma coisa interessante. Ele fica alternando entre a tela de splash e a tela de QR Code. É só isso, a cada 20 segundos ele troca de uma para outra. Esse código todo aqui se resume a isso. Então ele fica esperando aqui o tempo. Esse GoSub 9000 aqui, ele pega o input do player. Vamos aqui na linha 9000 para dar uma olhada como é que ele pega esse input. Aqui o 9000, ele pega os TRI aqui, que são os botões. O botão, o string 0 é o do teclado, é a barra de espaço. O string 1 é o botão lá do primeiro joystick. E ele pega também se o player mexeu com as setas do teclado. Stick 0 aqui é as setas do teclado e stick 1 são as setas do joystick. Ele bota isso nessas variáveis, ele já gera um novo número aleatório para ser usado aqui pelo programa. Tá aqui já uma variável aqui coringa que ele vai usar ao longo do programa e retorna. Só isso, ele preenche essa K, essa J e gera um novo número aleatório e retorna. Então cada vez que está esperando alguma coisa, algum input do usuário, eu estou gerando números aleatórios. Vamos voltar lá para o início, onde estávamos processando a inicialização do jogo. Quando o player dá
dá um barra de espaço, ele muta a música, ele para a música e começa a fazer umas configurações aqui. Qual é a linha do nível que está lá no arquivo CSV, qual o score inicial, quantas vidas ele tem, tem um incremento de estágio aqui, o high score, e daí ele vai para o 8100 aqui para carregar o nível. Ele vai carregar o nível aqui a partir do recurso, lá a partir do arquivo CSV. Vamos aqui o 8100. Vamos ver o que essa linha está fazendo. 8100 tá aqui. Ele faz um restore 2. Restore 2 por quê? Porque o arquivo de CSV ele está no resource 2 aqui. Se eu subir aqui, veremos que está aqui o arquivo CSV está no 2 aqui, na posição 2 de recursos. Então 8100. Ele abre aquele ali para ser lido, ele dá um restore na linha, a linha ali era a linha 0, né? É a linha do level raw. Então ele para na primeira linha do arquivo CSV, ele faz read em todos os campos, aqui são 16 campos que ele vai ler dentro de um vetor, e aí começa a processar aqui, faz alguns flags, cada campo desse tem um objetivo diferente, está aqui uma descrição desse objetivo, eu não vou me ater a cada um deles, mas ele basicamente preenche aqui alguns vetores que é usado pelo programa. E aí ele retorna aqui, ele sai do 8100 e retorna lá para onde estava. Ele carregou aqui o nível que ele leva. Ele testa se é o final, se for o último level do jogo. Ele vai repetir o último mais um pouco mais para frente, porque são poucas telas realmente, são esses níveis aqui, eles são só 8 telas, né? A gente mostrou aqui em cima, são só 8 telas, então ele tem que ficar girando entre elas aqui, tem que ficar rodando aqui dentro. Quando chegar no 7 aqui, ele vai voltar para o 0. Basicamente isso aí. Ele inicializa aqui alguns dados do nível, algumas variáveis da linha 400. Depois popula a ponte e o buffer de inimigos. A galinha lá andando, né? Tem uns buffers aí, buffer da ponte, com a ponte que abre e fecha. Ele popula se for necessário, aqui nessa linha 103, e depois vai carregar a tela do jogo e os sprites, e depois a música do player daquele momento, vai desenhar qual é o número daquele nível, aquele estágio lá na base da tela. A gente pulou um pouco aqui na linha 400, vamos lá na 400 rapidinho aqui para vocês verem. Aqui, ó, são só as variáveis aqui, da posição onde o player está na tela, algumas variáveis de timers aqui para garantir a velocidade correta de andar do personagem ou dos inimigos, posições de objetos na tela do inimigo, um flag de restart, e por aí vai. Só mexe em variáveis aqui, basicamente, prepara o ambiente para iniciar aquele nível do jogo. Voltando lá, na linha 880 ele vai popular essa parte dos buffers. Vamos dar uma olhada nesse 8800 também. Aqui são os vetores, são as posições, são caracteres, aqui são os tiles que estarão nessas posições aqui do vetor. São as 3 linhas da ponte, por exemplo, são os caracteres, são os tiles, ele está em X aqui, então cada um são 2 caracteres, o 23, 23, 22, 22, 25, 25, ou então aqui, vamos que mode aqui, por exemplo, esse aqui, quando ela está meio aberta, a ponte está meio aberta, nessa posição, aqui é a primeira linha, que é a segunda linha, a terceira linha da tela, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Aqui, por exemplo, são 2 caracteres, o 24 e o 22, né? Ele está invertido, então é o 22 primeiro, depois o 24. É assim que aparece os tiles na tela, o tile 22, depois o 24.
Bem, esses buffers depois vão ser copiados para aquela posição na tela, né? Vai ter aqui mais uma rotina de cópia, que ele limpa, popula e aí vai. Eu não vou entrar em detalhes dessa lógica. Vamos voltar aqui para o início do jogo, onde estávamos. Aqui ele toca a música do jogo, como foi falado, aqui ele desenha qual o número atual do estágio lá na base da tela. Vamos ver aqui esse 80-30, porque ele é diferente do que a gente já viu até agora. 80-30 está por aqui, aqui. Ele dá um locate para aquela posição lá, para coluna 20, coluna 14, posição 22. E dá um print using aqui, usando a função. Um print using, esse aqui na verdade é usando a função using, uma função nova aqui para o compilador. Ele calcula qual estádio que você está e imprime naquela posição, na linha 22, na base da tela, e a coluna 14. É só isso e volta. Basicamente esse 80-30 faz isso. Tá aqui ele. Ele mostra o sprite do jogador na tela, 80-50. Tá aqui. Ele mostra o sprite na tela, tá aqui ele. Só um put sprite normal. São dois sprites que formam o jogador. Depois ele mostra quantas vidas ele tem na tela. 80-80. Aqui, 80-80. Quantas vidas ele tem. Ele faz um fornet, dá um put tile, um comando novo aqui. O tile número C. Né, o tile número C é colocado na posição X e Y aqui. É um comando novo aqui do compilador, put tile. Então ele vai lá e vai colocando os quadradinhos lá, os bloquinhos de quantas vidas o jogador tem. Voltaremos aqui. 320 ele mostra quantos objetos estão faltando ainda na tela. E depois ele testa aqui se o high score mudou, né? Se você teve mais pontuação do que o high score anterior. Esse 320 aqui é mais ou menos aqui. Ele faz alguns, ele só faz ele faz um draw, ele mostra o score, mostra os sprites horizontais, o sprite no céu, por exemplo, aquele pássaro lá voando no céu, o sol se movendo no céu, ele faz isso aqui. Ele desenha a ponte, os objetos que são parados, os inimigos que voam, os inimigos que andam no chão, e faz um teste da colisão. Então esse 320 ele faz basicamente aqui um refresh da tela inteira e testa a colisão aqui do player com a lógica de colisão do player, né? Eu vou repetir isso aqui daqui a pouco, então eu não vou me ater muito nele, mas o 320 é isso que faz. Ele faz esse ponto, depois checa o score e aí começa o loop real do jogo. A partir daqui o jogo fica em loop. Ele vai testar aqui a lógica do jogador, se ele de movimentação, se acabou o score dele, acabou o score lá é um tempo, né? Existe um timer aí que fica diminuindo lá na tela. É assim que é o jogo do Bob. Quantas vidas ele tem, se jogou a 0, aí ele termina o jogo. Se o flag de restart aqui é para restartar o jogo ou não. Quantos objetos tem na tela. Ele faz um teste aí. Ele faz o processamento dos objetos. É o mesmo 300 ali que foi falado antes, só que ele roda um pouco antes. Aí testa de novo, score, as vidas, restart. Isso aqui é um fine tune, né? Ele está repetindo esse código 2 vezes aqui basicamente. Isso aqui foi tentativa e erro para ver qual é a melhor forma de fazer. Esse aqui, desenvolver um jogo é praticamente uma arte, né? Quem já fez sabe, tem para fazer tuning ali dos times, dos tempos e movimentos, não é tão simples. Então aqui ele testa se o jogador chegou no lado direito da tela para poder mudar de nível, se ele chegou em casa, se ele chegou na última tela lá que é da casa, ele vai fazer a parte da lógica quando ele chega em casa, tocando a musiquinha característica e por aí vai. Aqui tem um comentário. Isso aqui
se você pressionar o Tab, ele mudar automaticamente de fases. É assim que eu faço o teste do jogo. Eu pego essa linha aqui, descomento ela, e a partir daí, toda vez que eu dou um Tab em qualquer tela do jogo, ele vai pular para o próximo nível. Aí eu posso ficar testando aquele próximo nível. Assim que eu vou avançando os níveis rapidamente, eu posso também mudar diretamente, eu quero pular para o nível 10, aí tem uma variável, eu poderia mexer lá em cima na variável, para já começar no nível 10, por exemplo, mas aqui me facilita dar uma avançada se eu preciso dar uma olhada no próximo nível e por aí vai. Sem ter que ficar recompilando o programa toda hora. E aqui ele faz o loop, ele finaliza o loop, ele vai dar um go to 20, 120, então ele basicamente vai ficar, o jogo roda aqui, entre essas linhas. Tudo o que acontece no jogo acontece entre essas linhas aqui. O jogo funciona de fato aqui, todo encapsulado nessa lógica. E aí basicamente o que ele faz aqui é rodar a lógica do player e dos inimigos aqui, dos objetos da tela. Vamos dar uma olhada aqui na lógica do player. Ele faz um teste aqui de time, para garantir que ele vai testar basicamente 10 vezes por segundo o player. 10 vezes por segundo ele testa a movimentação do player e o status do player. Ele testa aqui se ele pega o input do player, né? Se ele pressionou um botão, moveu as setas, faz um teste, se ele pressionou o botão, aí ele vai testar qual botão, o que vai fazer. Se ele está em pleno pulo, que é uma característica que o Bob ele consegue pular e depois voltar, é um pulo que vai contra a gravidade normal, né? A física normal, uma física alterada aí. Então tem um flag para isso, ele está pulando. Aí ele tem uma lógica para tratar esse pulo. Tem uma variável aqui de restart. E aí, de acordo com o que ele pressionou, a seta que ele pressionou no teclado, né? Ou no joystick, a direção que ele pressionou, ele vai fazer um go-to para uma linha diferente. Então ele testa o up, testa o right, ele faz a lógica do right, a lógica do down, do left, e aqui ele faz uns testes de colisão, né? Se o player ele colidiu com um obstáculo. Então ele faz alguns testes, tem algumas variáveis, ele pega aqui, por exemplo, nessa 8060, ele pega quais são os tiles que estão ao redor do player naquele momento. Então vamos dar uma olhada aqui no 8060. Ele está aqui. No 8060 ele pega aqui, ele procura qual é o XY daquele tiles ao redor do usuário, do player. O lado, ele está procurando o bottom left e o bottom right, os dois tiles do bottom left, o da esquerda para baixo, né? O que está do lado esquerdo do player no chão, por exemplo, e o que está à direita também no chão, né, do player. Tá aqui, ele pega quais são esses tiles, qual o número do tile. Aqui ele usa uma função nova aqui do compilador, que você pega o tile daquela posição XY, sempre que o XY aqui é no modo texto, certo? Por isso que faz essa divisão por 8 aqui, porque ele está convertendo o player que é o sprite, que é modo gráfico, que são pontos, são pixels, está convertendo de pixels para a posição do tile correspondente. Então, basicamente isso, ele pega qual o tile da esquerda na parte de baixo e qual o da direita da parte de baixo, abaixo do player. Vamos voltar onde estávamos. Aí ele testa aqui se o player chegou, ele está no meio do ar, né? Ele está no ar. Ele está flutuando no ar lá, ele tá no meio de um pulo, ele faz um teste. Porque se ele está subindo, aí vai chegar um momento que ele tem que cair, né? Então isso aqui é um momento que ele faz essa virada aí, ele está subindo, de repente ele tem que cair. Para tratar a lógica do salto. Aí ele testa se o player caiu no buraco, se ele toca a música, por exemplo, do afogamento, ele perde uma vida. Então se ele caiu num buraco com água lá, ele perde uma vida. E dá a música do afogamento. Faz o efeito visual do afogamento. Ele vai trocando aqui, vai fazendo um efeito sonoro e vai trocando o sprite e espera 1 segundo. Ele é 1 segundo para cada movimento desse da animação do jogador se afogando. Basicamente isso que se faz. Depois ele testa aqui a colisão, a lógica de colisão, se ele colidiu com um outro sprite na tela.
Então, se ele basicamente colidiu com o morcego, por exemplo, que está voando, né? São os inimigos que estão voando. Se ele colidiu, ele faz um teste aqui da colisão, ele faz o cálculo se está perto ou não, está suficientemente, porque para que essa colisão não seja tão... ele dá uma margem ali para você colidir, se aproximar, mas não colidir. Então eu crio aqui uma margem de mais ou menos 10 pixels, se eu me falha a memória, de distância. Se você está mais próximo do sprite que você colidiu ou não. Se ele colidiu, ele vai fazer a lógica de colisão, né? Tá aqui a lógica 290, ele vai fazer que é mais embaixo, ele faz, ele perde uma vida, mostra que ele está morto, né? E se acabou as vidas, ele dá um game over. Então aqui é a lógica da colisão. Senão ele vai seguir, se nada disso aconteceu, não houve colisão nenhuma, ele vai retornar, né? Aqui ele está testando a colisão entre o sprite 0 e o sprite 7. É isso que faz essa função collision aqui. Bem, basicamente isso aqui é a lógica de funcionamento do player, né? E mais, eu vou voltar lá, ele começa bem aqui no 200, né? Que nós vimos aqui no 200. Então basicamente aqui mais em cima ele está fazendo a lógica do player e tem a dos objetos também, que é o 300. Vamos lá ver a lógica do 300. Na linha 300 aqui, ele vai rodar aqui 5 vezes por segundo. Ele vai testar os objetos da tela. Ele é basicamente aquela coisa de mover os objetos, né? Se ele não chegou na casa dele, o movimento dos objetos aqui, ele tem um step de movimento dos objetos que é calculado, e aí depois vai desenhar o score, o sprite do horizonte, por exemplo, o sprite do horizonte aqui na linha 8200. Na 8200 tá aqui, ele faz aqui um put sprite basicamente, são dois sprites, ele move, ele calcula a posição e faz o put sprite, e faz alguns testes aqui do objeto, se ele chegou no final da tela, e aí volta para o começo, e aí vai. Então basicamente ele desenha aqui os sprites que estão no céu, da ponte. Vamos ver o desenho da ponte aqui, 8400. 8400, ele está aqui. Ele faz aqui, ó, ele pega a posição varptr aqui, ele pega a posição de memória daquele buffer, que é que eu demonstrei anteriormente, que é o buffer que tem o vetor, né? Ele pega o endereço de memória daquele vetor e aí ele copia da RAM para a VRAM, aquele buffer. Então aqui é o endereço da memória, ele vai copiar da RAM, aquele endereço da memória, para a VRAM naquele endereço que já tinha sido pré-calculado antes para a ponte. E são 10 caracteres, 10 bytes que são copiados. Então ele vai de 10 em 10 copiando esses caracteres, que é a ponte. A ponte fica no meio da tela. Basicamente ele vai copiar aquele buffer daquele momento, aquele calculado aqui, para aquela posição. E aí vai fazendo uns cálculos para poder fazer o efeito de ficar alternando essa ponte, né, entre abrir e fechar. Então aqui é o cálculo tudo para poder fazer esse efeito da ponte abrir e fechar. Vou voltar onde estávamos, que é basicamente por aqui, na linha 300. Estávamos lá na linha 300. Aqui. Estávamos aqui na ponte. Aí os objetos que são parados, tem uns hidrantes que são parados, então ele desenha esses hidrantes na tela. Vamos ver esse 8500 aqui, como é que desenha o hidrante. Aqui, 8500. Ele faz aqui, ele calcula a posição do hidrante de acordo com o que estava no arquivo CSV. Lá no arquivo CSV tem essa informação que é carregada por um vetor de memória, e aí que ele calcula a posição e faz o print, ele faz um print aqui de um bloco de 2x2, de tiles 2x2. Então esse 8090 aqui basicamente faz isso. Se eu voltar aqui 8090, ele dá uns put tiles aqui
nesse bloco 2x2 nas posições que estão da tela. Basicamente isso aí que é feito aí nessa, para mostrar o hidrante. O hidrante são tiles, são 4 tiles para formar o hidrante. É quase como se fosse um sprite de tamanho, né? Aqui para desenhar o morcego, aqui para as galinhas, testa a colisão do player com os objetos. Quer dizer, ele faz novamente o teste de colisão. Então ele faz quando você move o player, ele testa a colisão, e quando você move os objetos da tela, ele também testa a colisão, né? Isso aqui é um fine tuning também. Eu fui fazendo os testes para ver onde que eu tenho que testar essa colisão e cheguei a essa conclusão. É a arte, né? Você vai testando e vai chegando à conclusão que você precisa para o jogo ficar estável e tudo mais. Aqui tem um código interessante mais embaixo, que ele trata aqui a animação do céu. Quando você chega em casa, na casa dele, do Bob, há uma animação do céu se movendo. Então que ele basicamente pega o endereço de memória da RAM que está livre, o heap, é o próximo endereço de memória que está livre. Poderia ter criado um vetor para colocar essa informação também, mas estou pegando o próximo endereço livre na memória RAM, e eu copio da VRAM para RAM. Eu pego da VRAM de um endereço específico da tela e copio para esse buffer, 192 bytes. Depois eu faço um puck no buffer, eu modifico um caractere eu leio o início do buffer e copio para o final do buffer. Basicamente isso aqui. É basicamente isso que está fazendo. Eu leio o primeiro caractere que está no buffer de memória, na RAM, e copio ele para o final. E depois eu copio esse buffer, pulando um caractere, descartando o primeiro caractere, que eu copiei para o final. Aqui eu peguei o primeiro caractere e copiei para o final. Eu descarto esse primeiro caractere e copio daí para frente de novo 192 bytes para VRAM. Isso faz um efeito das estrelas se moverem, elas darem um scroll aí para a esquerda. Ele vai dando um scroll para a esquerda nas estrelas, aí dá um efeito do chuvisco aí na tela, como era mais ou menos o Atari lá original, que tinha um efeito na tela quando você chegava na casa. Tem uma animação de caracteres especiais também que é feito nessa tela. Nessa tela tem um easter egg aqui que é mostrado. A partir, eu acho que do terceiro nível, você chega e começa a ver esses easter eggs. Se você passa o primeiro e passa o segundo nível, você chega na casa pela primeira vez, depois chega na casa pela segunda vez, você começa a ver esses easter eggs. E ele testa aqui também. Aí pronto, é basicamente isso aqui. O teste se você chegou na casa, ele vai mostrar essa animação, vai mostrar o easter egg. Vou voltar aqui para o loop principal. Tá aqui. Principal, e aí ele fica em loop aqui, como eu falei, ele vai testar se a vida, se chegou na direita e tudo mais. Então, assim, rapidamente, né, nós passamos pelos principal código aqui, a principal estrutura do código fonte. Eu não vou entrar em mais detalhes, tem muita dica aqui, muita de subs aqui, de procedures aqui que você pode utilizar para copiar esse código e usar no seu código do seu próprio jogo, com as ideias aqui. Não é o código mais eficiente, assim, eu tentei botar o mais fácil possível, com o máximo possível de texto documentando o que cada parte está fazendo. Então, se ler aqui na direita, você vai ver uma certa explicação do que está acontecendo. Quando vai mostrar o inimigo aqui voando, quando ele está movendo para a direita, o que ele faz. Por exemplo, aqui nesse caso aqui que ele está mexendo com o morcego, por exemplo, o morcego às vezes ele desiste, ele está indo na sua direção, desiste e volta, por exemplo. Ou ele está se afastando de você e desiste e volta a se aproximar no meio do caminho. Ele não simplesmente vai até o final da esquerda da tela, na tela, e nem para o final da direita da tela. Ele vai e de repente desiste e volta. Então existe aqui essa lógica que faz isso. Ele
ele desistir da direção que ele está indo e voltar. E isso é muito chato. Acontece isso lá no Atari também. Você está achando que ele está se afastando e você vai aproveitar aquela brecha para avançar na tela, e de repente ele desiste e volta. Ele não desistiu e voltou porque você está se aproximando dele, não é isso. Ele simplesmente tem um momento lá aleatoriamente que ele decide voltar. Isso dá esse efeito muito chato de imprevisibilidade. Mas e tem outras coisas aqui interessantes no jogo também, aqui no jogo de código, que pode ser, por exemplo, essa de copiar o buffer de um vetor para VRAM, né, de um vetor de memória que você preencheu e copiar para VRAM, ou então da próxima memória livre lá da RAM que você preencheu alguma coisa e você copia para VRAM ou da VRAM para lá. São dicas interessantes. E por aí vai. Aqui tem aqui está usando um shift left, aqui é um bitwise aqui, um operador aqui de mover os bits. Então aqui é outra dica interessante também, são 8 bits que ele está movendo para a esquerda, fazendo um shift left de 8 bits. E por aí vai, gente. Isso aqui tem bastante ideias aqui que dá para quem nunca fez um jogo ter uma ideia de como começar a fazer seu jogo. Embora aqui tenha muita coisa que às vezes pareça complexa, mas é por conta do jogo em si, do Bob, que demandou essa complexidade. Eu procurei não tornar muito complexo para ter poucas linhas e a coisa mais concisa. Ao todo vocês podem observar que são cerca de 528 linhas de código, 500 poucas linhas de código. Então eu tentei deixar conciso, não muito complexo, mas o jogo em si demanda um pouco de complexidade. E por isso que é assim, mas os jogos mais simples não precisaria tanto. Então, outro detalhe também, muita gente pergunta aí por que ele tem uma Mega ROM, ele roda, enquanto o Bob original era 4K, esse fica 132K, um tamanho grande lá, por conta que eu optei em gerar em Mega ROM, usando os artefatos dessa forma que foi desenhado. Essas telas poderiam ter sido desenhadas de outra forma, para que elas eu pudesse reaproveitar a mesma tela e fazer os ajustes em runtime, mas eu optei que as telas estivessem já praticamente prontas, eu precisava só exibir na tela, justamente para facilitar para quem for ler o código, saber de forma muito direta o que está acontecendo, né? Eu poderia ter colocado só uma única tela de padrão aqui, e depois ir construindo essa tela padrão com todos os tiles que eu precisaria para montar qualquer uma das telas, e aí em runtime pegar esses tiles e montar o que eu preciso para cada cena do jogo. Mas eu optei fazer a forma simples para que tenha bastante visibilidade, porque num outro jogo que alguém decida fazer, por exemplo, poderia ter aqui umas 100 cenas, umas 100, 200 telas diferentes, e aí justificaria realmente ter o Mega ROM, porque teria muitas e muitas telas, cada tela com suas particularidades, e essa é a ideia. Aqui só eram 7, só eram 8, eu poderia ter condensado mais e ter feito isso numa Brain ROM ao invés de uma Mega ROM, mas eu optei deixar assim porque fica fácil para quem for fazer um jogo que tem muitas e muitas telas. Basicamente é isso para esse jogo aqui. Eu acho que eu falei tudo que mais relevante, não precisaria falar mais. Eu acho que basicamente tudo que eu precisaria falar foi falado, de comandos novos e tudo mais. Acho que já dá para vocês navegarem por vocês mesmos. Tem toda a documentação do MSX Bachuron lá no wiki do projeto, lá no GitHub. Tem muita informação lá que vocês podem encontrar, caso não tenham alguma dúvida de de algum comando novo aqui específico. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do jogo, de ser open source, e que vocês possam... Eu desejo que vocês criem os próprios jogos, não necessariamente MSX Basic com MSX Bachuron. Pode ser também, vocês podem estar utilizando outras tecnologias como foram feitas lá no MSX Dev 2025. O que é importante é que vocês peguem os seus sonhos de jogos e criem esses jogos, e façam, e cumpram esse sonho de vocês que você tenha de criar o seu próprio jogo. A tecnologia stack é só um detalhe, que é mais uma opção de ferramenta nas suas caixas de ferramenta para construir jogos. Gente, é isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado.
pela atenção e até a próxima.